Meu nome é Margarete Maiber Quembroca Rosito. Vou trabalhar com a disciplina Psicologia da Educação. E a primeira pergunta que vamos fazer no início desta semana, por que a Psicologia da Educação ela é importante para o curso de Pedagogia? Então, primeiro nós vamos começar com o conceito, né, de que temos que compreender a importância desse conhecimento da Psicologia da Educação para o curso de Pedagogia. Isso faz muita diferença. Primeiro nós vamos começar com o conceito de educação, né? Então, a educação que nós apoiamos e acreditamos é aquela que educa o indivíduo para a autonomia, que ele tem autonomia ao fazer as suas escolhas, nas suas tomadas de decisões. E a humanização do homem, ela só ocorre via educação, porque o homem, ele não nasce sabendo, né? A abelha nasce sabendo fazer o mel, João de Barros nasce sabendo fazer a sua casa, mas o homem não. O homem precisa aprender, então ele precisa ser educado para fazer uma casa, para fazer um vaso e outros conhecimentos que ele precisa ter para entender os fenômenos da natureza humana e a convivência com a sociedade. E aí tem uma pergunta: quem é que educa quem? Né? Então nós temos, geralmente nós acreditamos que a educação ela ocorra só na família, né? Mas a família é o primeiro núcleo social que o sujeito faz parte. Portanto, é a primeira educação que ele tem. Mas a escola faz parte da educação, a religião faz parte da educação, a mídia faz parte da educação, partidos políticos, clubes sociais que ele faz parte. Uma relação entre duas pessoas é uma relação educativa, porque existe um ensino, uma aprendizagem e uma formação. Então, a educação ela tem esses três conceitos juntos, que quando se educa alguém, há uma relação aí de aprendizagem, há uma relação de ensino e de formação. E isso ocorre dentro de uma prática, que tem três sujeitos também. Então, o lugar da escola é o lugar onde nós vamos educar por meio do conhecimento científico. Então, em outros locais, a educação ocorre, mas ela não necessariamente ocorre pelo conhecimento científico, ocorre pela transmissão de valores, de crenças, de tradições. Na escola, o lugar é o do conhecimento científico, né? Então, toda a nossa ação, tudo que acontece conosco, ela tem uma explicação científica. Por exemplo, todos nós sabemos que devemos colocar o café na garrafa térmica para conservar o seu calor por determinado tempo. Existe uma lei, né, por isso que é a lei da termodinâmica. É o resultado de um conhecimento científico. Então, dentro da escola, nós temos este objetivo de que nós tomemos conhecimento daquilo que nos rodeia, qual é a explicação que se tem para aquilo que dos fenômenos que estão à nossa volta. E nós temos basicamente três modelos de escolas, três modelos de prática pedagógica. Então, na escola nós temos os processos pedagógicos, que são a formação, a aprendizagem e o ensino, que ocorrem dentro de uma prática pedagógica. E ali tem três sujeitos que se relacionam: o professor, o aluno e o conteúdo ou o conhecimento. Em cada escola temos uma relação. E eu vou apresentar aqui para vocês o triângulo pedagógico. Então, esse é o processo pedagógico, né, de formação, ensino e aprendizagem.
Essa é a prática pedagógica. O professor, o estudante e o conteúdo. Vou me basear no autor, Roussey, que ele diz o seguinte, que este triângulo tem sido trabalhado, ele tem que ser inteiro, né? E os modelos pedagógicos, eles têm trabalhado na lógica da ênfase. Quando eu trabalho na lógica da ênfase, sempre um elemento fica fora, o que ele chama de um elemento fica no lugar do morto. Quem é que fica no lugar do morto nos modelos pedagógicos? Esse lugar do morto, ele traz do jogo, que nós quase não conhecemos, que é mais comum na Inglaterra, que é o jogo do bridge. São 3 jogadores, 2 jogam cartas e um terceiro jogador, ele não joga com as cartas, ele fica no lugar do morto, ele vê o jogo de um e do outro parceiro e ele pode ganhar o jogo. Então, na escola tradicional, a ênfase está na relação do conteúdo com o professor. Então, o professor ele é o centro deste modelo. Então, crê-se que nós chamamos aí da escola tradicional. A crença é de que, se o professor souber bem o conteúdo, souber bem as técnicas para ensinar, o aluno vai aprender. E o problema é que, para esse autor, o aluno fica no lugar do morto. Ele não participa do processo ensino, aprendizagem e formação. Ele só recebe as informações, né? Então, ele vê neste modelo essa crítica de que há uma quebra no triângulo ao se enfatizar a relação professor-conteúdo. A crítica a este modelo da escola tradicional vem pela escola nova. E a escola nova há uma crítica também, porque ela enfatiza a relação aluno-conteúdo. E teve uma crença de que o professor não precisaria intervir na aprendizagem do aluno, porque o aluno aprenderia sozinho. De fato, a aprendizagem o aluno precisa se relacionar com o conteúdo. E, de fato, é o aluno quem aprende. Mas ele tem um processo para aprender, né? Ele tem uma lógica, que muitas vezes essa lógica é diferente da lógica do adulto. Então, o professor, ele deve conhecer qual é essa lógica do que o aluno está fazendo para que ele possa fazer a intervenção. Mas teve uma crença de que o professor ele daria atividade e esperaria o tempo do aluno a aprender. Então, aqui diria-se que o professor fica no lugar do morto. Só que o professor também não fica no lugar do morto e ele vai fazer o papel dele, né? Então, há umas discussões aí em relação ao que ocorre. Depois nós temos um terceiro modelo, que é a progressista. A progressista é a formação do cidadão, né, para atuar na sociedade de forma crítica. Então, tem uma ênfase na relação professor-aluno, no diálogo professor-aluno, na discussão professor-aluno. A crítica a este modelo seria que o conteúdo ficaria no lugar do morto e uma relação professor e aluno não se sustenta sem que seja mediado pelo conhecimento. E assim nós vamos entrando aqui desses modelos pedagógicos, né, e prática pedagógica, qual é a função então da psicologia da educação. Então aqui nós vamos eleger que a psicologia da educação, ela vai ficar com esse foco. Como é que se aprende? Como que o aluno aprende? E a pergunta, é importante o professor saber como o aluno aprende para ele poder ensinar, para ele poder planejar as atividades? Então, vamos ficando as perguntas para que a gente vá respondendo isso durante esta aula e as outras aulas que virão. Cabe ao professor, né, fazer essa intervenção pedagógica com o conhecimento da psicologia, né? Como é que o aluno se apropria do conhecimento? Qual é o ritmo dele? Para que ele possa fazer a intervenção de modo adequado. Então, para isso, a psicologia, que era um ramo da filosofia,
né, e agora ela ganhou a sua autonomia, ela estuda aí os fenômenos psíquicos que se manifestam em diferentes indivíduos. E essa manifestação, ela vem do fenômeno social. Depois, em outras oportunidades, nós vamos ver que há teorias que dizem que depende de cada um. Depende. Mas isso é como que cada indivíduo se realiza com a sociedade. E cada um vai fazer uma interpretação dessa sua relação com a sociedade. E dentro da escola, né, como que cada aluno se realiza dentro com o conhecimento que ele precisa se apropriar. Então, a aprendizagem do conhecimento, ele é um cruzamento entre a dimensão interna e a dimensão externa. Então, ele tem um mundo externo, ele tem um conhecimento que é externo, que ele precisa se apropriar. E essa apropriação, ela vai por estruturas internas e cada aluno tem um ritmo, uns mais rápido, uns mais lentos. E aí cabe ao professor ficar atento a este processo, a este movimento que cada aluno faz. Então, a dimensão interna, isso que eu acabei de falar, é aquela que cada um está interno, quer dizer, cada um tem um ritmo, cada um tem um processo, cada um tem uma forma de se apropriar do conhecimento. O conhecimento ele é igual para todos, né? Mas cada um tem uma maneira própria de se apropriar desse conhecimento. E a dimensão externa, que seria a sociedade, que seria a cultura, que seria o conhecimento. Né? Então, depende, para eu me apropriar do conhecimento, também depende muito da influência que eu tenho da cultura. Então, aqui, como nós falamos, o foco da psicologia da educação para o curso de pedagogia é a aprendizagem. Então, com base no conhecimento da psicologia da educação, o professor compreende a forma de pensar, a forma de sentir, de estudar dos estudantes diante do conhecimento e de que ele precisa se apropriar desse conhecimento para a sua educação. Como nós percebemos, a psicologia da educação ela é importante para compreendermos os processos de aprendizagem. E os processos de aprendizagem, eles são internos. Cada sujeito realiza de uma maneira na sua relação com o mundo externo, que é o conhecimento, que é o mundo social, que é o mundo cultural. Então, o conhecimento da psicologia vai ajudar o professor a saber como que vai conduzir a sua aula, como que vai fazer a intervenção com os alunos. Este foi o conteúdo desta aula, o objetivo desta aula. Agradeço muito e nos vemos na próxima aula.